Mariana Fonseca, sou jornalista e futurista de formação e me apaixonei por educação há alguns anos atrás, quando comecei a trabalhar no Porvir, que muitos de vocês conhecem. Já tive correndo aí nos bastidores para fazer esse evento acontecer e está lindo esse ano em especial. E me apaixonei mais especificamente por empreendedores recentemente e é sobre eles que a gente vai falar hoje. Empreender em educação no Brasil é complexo. Educação é um assunto que muita gente há muito tempo tem trabalhando para melhorar no Brasil. E a gente descobriu recentemente um outro universo de pessoas que está injetando tecnologia e inovação na educação no Brasil, que são os empreendedores sociais em educação. E é para eles que a gente vai falar hoje. Bom, eu, Lívia, também empreendedora, à frente da Alas, Pesquisa de Mercado. Eu me senti muito atraída por esse projeto de pesquisa e também eu queria entender, de fato, como empreender com impacto hoje aqui no Brasil. Porque a gente sabe muito bem, né, que empreender não é nada fácil, empreender em educação complexo, empreender em educação no Brasil, meu Deus. Então, realmente, esse é um estudo bastante inédito no Brasil, porque foi um primeiro olhar aprofundado sobre esse novo ator, na verdade, sobre a jornada que esse novo ator percorre no ecossistema de educação no Brasil. O estudo está sendo hoje divulgado aqui no Transformar, e o relatório completo do estudo vocês já podem acessar na plataforma Aprender. E agora, Mariana e eu vamos falar só um pouquinho das nossas principais descobertas. Bom, começando aqui pelo planejamento, pelo desenho do nosso estudo, logo no início tínhamos duas principais perguntas. A primeira é, quem de fato hoje empreende aqui no Brasil em educação? Imagino que alguns de vocês aí na plateia, vou pedir para levantarem a mão os empreendedores de plantão. Ai, que bom que vocês estão aqui nessa jornada. Depois dessa pergunta, a nossa próxima era, quais são os principais desafios, as principais dificuldades ao longo da jornada para vocês? E para ajudar a gente a responder um pouco essas perguntas, fomos conversar, claro, com quem entende do assunto. Então, a gente se reuniu numa primeira mesa de discussão com alguns especialistas desse setor. Então, institutos, fundações, fundos de investimento, aceleradoras, para ajudar a gente a alinhar hipóteses e expectativas de campo, e principalmente para entender o que esses atores já sabiam sobre os empreendedores e o que, de fato, a gente precisava de buscar de novo, qual o novo olhar que a gente ia dar a esse campo de pesquisa. Na volta do campo, a gente sentiu novamente uma necessidade muito grande de reunir esses nossos especialistas, aí num dia de trabalho, mesmo num grande workshop, porque a gente sentiu um ruído de comunicação no campo, principalmente entre expectativas dos empreendedores e entregas dos atores do ecossistema. Por exemplo, as aceleradoras, hoje, as aceleradoras trabalham no sentido de apoiar os empreendedores, apoiar a refinar a sua proposta de valor, o seu modelo de negócio. Mas alguns empreendedores em campo tinham uma percepção de uma aceleradora quase que uma fada madrinha, sabe? Que com a farinha de condão ali ia conseguir resolver todos os problemas, arrumar a casa e trazer até dinheiro para dentro do negócio. Então a gente falou, opa, vamos nos reunir. A gente construiu um documento que a gente deu o nome de Glossário do Ecossistema. Na verdade, é uma primeira tentativa de conseguir alinhar mesmo essas expectativas com as entregas dos atores. Esse documento vocês vão ter acesso também no relatório completo. Passando agora e falando um pouquinho do nosso coração da nossa pesquisa, né, do campo de empreendedores, nós conversamos com 50 empreendedores no total, distribuídos em 7 cidades. Foram entrevistas bastante profundas, de 3 horas de duração em média. Quem está aqui na plateia sabe muito bem como é que foi. E logo no início desse campo de pesquisa, no momento de recrutamento, ou seja, de busca e de seleção desses empreendedores, ficou muito claro para a gente uma primeira fotografia desse ecossistema de impacto em educação no Brasil. A gente entendeu logo de cara que, primeiro, há uma dificuldade do ecossistema de mapear os empreendedores no início desse pipeline. Foi muito mais complexo do que a gente acreditava encontrar os empreendedores, principalmente no início da jornada, nessa fase de ideação. Segundo, a gente acabou encontrando um número significativo de empreendedores que ainda está, até hoje, em busca de um modelo de negócios e também empreendedores que estão repensando o negócio e, infelizmente, até quem está fechando as portas hoje. Então, logo de cara, a gente conseguiu entender que esse era um ecossistema ainda muito novo no Brasil, portanto, um ecossistema ainda um pouco desorganizado, e por isso a gente encontrou alguns empreendedores ainda um pouco perdidos na jornada, né, sem saber que apoios buscar, em que momentos buscar, e, infelizmente, principalmente, muitos bons empreendedores abandonando a jornada com ideias de extremo valor ainda em mente.
Bom, e aí, depois desse cenário que a gente está fazendo uma analogia de uma mata a ser desbravada, a gente queria entender de fato quem eram esses empreendedores, qual era o perfil de pessoas que estavam empreendendo em educação no Brasil. E a primeira resposta é que tem de tudo. A gente encontrou gente com dinheiro, gente sem dinheiro, homem, mulher, jovem apaixonado, empreendedor com longas carreiras, bons alunos e maus alunos. Tem de tudo, todo mundo está empreendendo educação no Brasil, talvez porque esse seja um grande problema do país e talvez porque esse seja um mercado novo, ainda esse mercado especificamente de negócios sociais em educação é muito novo no país. Mas a gente descobriu que tem algumas nuances, principalmente de acordo com a porta de entrada desse empreendedor na jornada de educação. Se ele entra por uma determinada porta, isso vai variar de acordo com o network que ele tem, as ajudas que ele vai buscar no começo, e isso vai determinar muito o negócio dele, principalmente nos primeiros estágios. E a gente dividiu eles em 2 grupos. Primeiro, a porta de entrada, que a gente fala, são os empreendedores que estão do lado de cá, e eles estão olhando o ecossistema de educação e, para um chamado interno, que a gente está chamando um gatilho interno, eles resolvem investir em trabalhar em educação no país. Que a gente chamou aí o grupo do eu comigo mesmo, eu estou fazendo uma reflexão, eu quero mudar de vida, eu tenho um incômodo com a educação e é por isso que eu vou trabalhar com a educação. O outro grupo é um grupo de gatilho externo, já é o ecossistema, são enfim, atores do ecossistema que começam a solicitar expertise e trazer esses profissionais para empreender em educação no país. Eu vou entrar em detalhe nesses grupos. O primeiro gatilho interno que a gente encontrou, algumas pessoas vão se reconhecer aqui, é essa pessoa que está buscando sentido na vida. São aqueles empreendedores que não aguentam mais trabalhar no modelo tradicional, que têm um incômodo, não querem mais vender roupa e querem começar a vender algo com sentido para o mundo, que querem botar a cabeça no travesseiro e ter orgulho do legado que estão deixando para o mundo. E eles acabam entrando na educação porque descobrem ali uma oportunidade de se realizar. E é nesse formato que eles vão começando a jornada de educação, meio numa busca, meio um autoconhecimento antes de tudo. O segundo grupo desse chamado interno são os apaixonados por educação. E aqui é aquela paixão de gente que poderia estar trabalhando no governo, poderia estar em sala de aula, poderia estar numa ONG, mas eles estão num projeto social, um negócio social e educação. E eles encontraram, na verdade, eles todos geralmente já passaram por algum projeto, por alguma ONG em educação, e eles encontram em negócios sociais uma possibilidade de sustentar suas ideias e não mais precisar de depender de doação e etc. Por último, nesse gatilho interno, tem o empreendedorismo, aquele gatilho, aquele drive de tirar uma ideia do papel e fazer essa ideia acontecer, de ter um negócio, correr atrás, aquela adrenalina mesmo de startup que a gente chama, e é por isso que eles resolvem vir para o universo da educação. E, é claro, a gente coloca ali startup para transformar o mundo, porque se fosse startup por startup, a maioria não estava em educação, porque não é tão fácil assim ter uma startup em educação no país. E aí eu vou mudar de lado. Aqui já é a turma que o ecossistema acaba trazendo uma necessidade bem específica. O primeiro, é óbvio, é sobre demanda, um novo cliente, uma nova oportunidade. Esses aqui são as pessoas com expertises muito precisas, um programador de game, alguém de algoritmo, um expertise em alguma metodologia bem específica que o cliente, um novo cliente aparece, convida ele a entrar no mercado de educação e aquele primeiro projeto acaba gerando um negócio que começa uma nova startup ou é uma grande empresa que cria uma spin-off que acaba sendo uma área social de uma grande empresa. Depois, a nossa maior amostra é essa aqui, que são as pessoas que a gente chamou de serviço, ou então o drive de resolução de problemas. Era muito comum eu vir em campo que eles tinham mania de abrir videocassete, consertar videocassete, aquelas pessoas que precisam resolver problema. Eu entreguei minha idade com o videocassete, mas a ideia é essa. Gente que não pode ver nada errado, que vai e conserta. E essa turma acaba entrando no universo da educação muito por um serviço mal prestado em educação. Seja eles mesmos viveram uma experiência frustrante em educação, ou seus filhos viveram uma experiência frustrante em educação. Isso faz com que eles são resolvedores de problema, então eles resolvem, não, esse aqui eu vou fazer melhor. E eles criam um negócio para resolver um serviço em educação. Por último, uma espécie mais rara, mas bastante interessante também dessa amostra, que são os profissionais que acabam tendo uma empresa em educação por ocasião, em geral professores ou acadêmicos que estão ali envolvidos profundamente com a sala de aula ou com a educação,
e que eles criam uma solução a um serviço para melhorar o dia a dia deles, um problema que eles estão enfrentando, e aí, de repente, eles se dão conta, ou alguém conta, que aquele é possível um negócio sair dali, porque muita gente precisa daquela ferramenta, muita gente precisa daquela solução, e eles acabam entrando na jornada por esse motivo, porque eles não se pensavam empreendedores e acabam se tornando empreendedores, porque tem uma ferramenta com um fit de mercado muito grande, que já está ali sendo validada constantemente na sala de aula. Bom, depois então da gente entender quais foram os gatilhos ou, digamos, as portas de entrada que trouxeram esses empreendedores para a nossa jornada de empreendedorismo e educação, a gente foi tentar entender qual que é a jornada, né? Quais são os desafios, quais são as oportunidades, os riscos que tem ao longo dessa jornada. E a primeira pergunta que a gente se fosse foi: será que todos esses empreendedores vão trilhar o mesmo caminho, né? Vão passar pelas mesmas dores, as mesmas delícias? E a resposta foi não. Na verdade, a gente até brinca, depois de muito post-it na parede, de uma análise muito minuciosa, a gente acabou listando e detalhando 6 jornadas, uma jornada, né, para cada grupo desse, para cada segmento de empreendedor que a Mariana apresentou. A gente não vai conseguir trazer aqui no detalhe para vocês cada uma das 6 jornadas, mas eu vou apresentar uma para vocês entenderem como que deve ser feita essa leitura. A gente trouxe aqui a jornada dos nossos empreendedores apaixonados, aqueles que entram na jornada pela causa da educação, com muita paixão mesmo. E todas as jornadas elas seguem o mesmo padrão, são jornadas de 10 passos, ou 10 estágios. Em cada um desses estágios, o que a gente fez foi listar todas as ações, atitudes, enfim, tudo que acontece com o empreendedor, com o negócio nesse momento. Então, a cor cinza, a gente tem aqui o que a gente chamou de jornada base, que é o que acontece com os demais empreendedores, e especificamente, aqui no caso, em rosa, o que acontece com esse empreendedor que veio pela causa da educação em cada um desses estágios. Então, para vocês entenderem um pouco como que deve ser feita essa leitura, o que a gente acaba entendendo no início aqui da jornada desse empreendedor? Ele, rapidamente, no momento ali de ideação, ele já mergulha muito no universo da educação, ele vai pesquisar metodologias, ele vai pesquisar soluções, o que há de novo por aí, mas talvez ele deixe um pouquinho de lado uma pesquisa mais formal de mercado, uma escuta mais formal da demanda do mercado e de oportunidades mais latentes por aí. Mas esse é um empreendedor que muito cedo ele começa a se movimentar, começa a estar presente em todos os eventos e encontros do setor e formar grandes redes para poder pedir todo tipo de ajuda. E esse é um empreendedor que definitivamente consegue atrair todo tipo de apoio com um discurso muito apaixonado, né, um olhar que brilha muito pela causa da educação. Ele consegue atrair ajudas, sejam financeiras, seja uma mentoria, ou seja mesmo uma ajuda mão na massa. E são essas ajudas que fazem, ou que, né, apoios que vão trazendo o empreendedor para outras etapas dessa jornada. O que a gente vê um pouco mais para frente são alguns riscos que esse empreendedor pode ter ao longo da caminhada. Por exemplo, esse é um empreendedor que talvez, muito apaixonado da ideia, ele vai diretamente para querer vender essa ideia, já sair ao mercado tentando vender a sua solução. Ele, às vezes, se preocupa menos de formalizar um negócio, principalmente, né, uma empresa jurídica e financeiramente, e também ele se esquece um pouco de empreender uma força ali para chegar num MVP, para a empresa começar, talvez, a rodar sozinha e depender menos de ajuda externa. Principalmente, e é por isso que a gente acaba vendo um número bastante expressivo de empreendedores nessa fase que a gente chamou de organização de negócio, que é uma fase mesmo de organizar a casa. E, claro, com as ajudas certas, muitos desses empreendedores acabam indo para o momento de tração em escala do seu negócio. Eu passei muito rápido por essa jornada. Se a gente estivesse falando, talvez, de uma outra jornada aqui, se eu tivesse tempo, por exemplo, a jornada do empreendedor que veio pela veia mesmo do empreendedorismo, esse já é um empreendedor que tem uma jornada um pouco diferente. Ele, desde o dia 1, está preocupado em ter um negócio. Ele abre um negócio desde o dia 1, formaliza uma empresa, e a ideia, a solução, ele é até um pouco mais desapegado. Ele vai moldando essa solução de acordo com as escutas que ele vai recebendo do mercado. E esse empreendedor também, que veio pela veia do empreendedorismo, ele também consegue rapidamente articular uma rede extremamente estratégica, mas um risco que ele pode correr é talvez de se distanciar e não mergulhar muito profundamente no ambiente da sala de aula. Bom, vocês, acredito, vão acabar no relatório completo se identificando com uma dessas jornadas. Essa foi uma ferramenta nada fácil de ser construída, principalmente porque quem foi entrevistado aqui sabe, né, a jornada não é nada linear. Essa jornada ela é de muitas idas e vindas, de muitas dores e delícias, mas a gente acredita que seja uma ferramenta realmente muito válida, de extremo autoconhecimento para o empreendedor e para o negócio, porque a partir do momento que que a gente conseguiu mapear oportunidades e riscos ao longo da caminhada, talvez seja um pouco mais fácil de prever o que está por vir.
Na verdade, a pergunta que fica é, então tá, tem diferença? Tem uma jornada que leva vantagem da outra, uma porta de entrada nesse caminho que leva vantagem? A resposta é não. A gente tem jornada benchmark em todos os perfis, em todas as entradas no ecossistema. A diferença que faz mesmo é o que o empreendedor leva nessa mochila. É o que como ele vai recheando essa mochila de ferramentas e ajudas para que ele caminhe essa jornada. E aí, muito rapidamente, a gente tem 3 grandes pontos que precisam ser levados em consideração. O primeiro, que a gente está falando de negócio. Pode parecer óbvio, mas metade da nossa amostra ainda não tem um modelo de negócio. Muitas pessoas ainda têm registro de ONG ou outros registros que não um registro de negócio. Então, antes de tudo, a maior caixa de ferramenta que esses empreendedores precisam é de negócio. Então, gestão de pessoas, gestão financeira, enfim, todas as ferramentas de negócio que vocês puderem imaginar, eles precisam de ajuda e precisam ter na bagagem. A segunda é impacto. E aí não fiquem assustados, a gente não está falando aqui de medir impacto, outcome, output, aquela loucura toda. É bem antes. A gente está falando de ter claro o problema que você quer resolver e qual a solução que você está trazendo para esse problema. Porque, às vezes, esse ecossistema tem muita gente interessada em ajudar, muita gente interessada em colocar dinheiro, colocar tempo e colocar expertise, porque a educação é um problema sério no país. Mas, se você não tem claro o problema que você está resolvendo e como você está resolvendo esse problema, fica muito mais difícil navegar esse ecossistema. E, por último, a gente está falando de educação. E aí a gente tem muita gente que vem de outras áreas, que vai empreender em educação e não faz o dever de casa de entender esse mapa da educação. Educação é um sistema complexo. A gente está falando de venda, por exemplo, você não vai vender muitas vezes diretamente para o seu cliente final. A gente está falando de vender para um professor, ou para um pai, ou para uma escola pública, para uma secretaria, ou para uma ONG que vai vender para uma escola. Os processos são múltiplos, é super complexo. É preciso que vocês entendam esse mapa para que essa conversa fique mais fluida, porque a educação é um universo particular no país. E aí eu vou fechar de novo repetindo. A gente está falando de negócio, preparem as ferramentas de negócio. A gente está falando de impacto, tenha claro o seu problema e a sua solução. E a gente está falando de educação, é preciso entender do universo particular de educação. É isso, obrigada. Eu queria agradecer ao Inspirare pelo convite, Fundação Lema, Península. Queria agradecer as pessoas que deram entrevistas para a gente ao longo da pesquisa, quem ajudou a pensar a pesquisa e os especialistas. A nossa equipe que está aqui, a equipe que está em casa, obrigada também. A gente se vê logo. Obrigada, gente. Legal.